Já havendo o rompimento dos laços paternais e maternais, e se existem irmãos, deve-se manter esses laços fraternais. É para evitar uma segunda perda, né? Um segundo abandono familiar. Isso não significa que a gente não possa separar os irmãos. O que não pode ocorrer é o rompimento de vínculos. Mesmo com a separação, essas crianças precisam se reconhecer dentro de uma estrutura fraternal e que ela tem um irmão, que ela tem uma irmã e que ela pode conviver com essa irmã, ou se comunicando por telefone, por e-mail, participando das festas de aniversário, estudando no mesmo colégio, se for possível, convivendo nos finais de semana, nas férias, já que não é possível viver na mesma casa com aquele irmão. A aplicação do estatuto, ela, com relação a irmãos, às vezes é difícil. Principalmente quando há uma diferença de idade muito grande entre os irmãos. Porque é uma tendência de quem está no cadastro querer crianças pequenas. Quando você tem irmãos, exemplo, um de 3 anos e vem um com 12, é difícil. A Organização Aldeias Infantis, ela surge no Brasil, em 1967, e disseminou a sua ação, a sua essência em mais de 15 estados do Brasil. A organização foi implementada em 2005, com um programa em Igaraçu e um programa na cidade do Recife, e desenvolvendo 2 linhas de ação, o acolhimento institucional, que trabalha com as crianças que estão, que são encaminhadas, ou que perderam o cuidado parental, e a prevenção, que trabalha com crianças que estão em situação de vulnerabilidade social junto às suas famílias. O acolhimento institucional, ele é uma modalidade, dentro do acolhimento, e aí a gente tem a modalidade Casa-Lar. A Casa-Lar, ela prioriza grupos de irmãos, e que o cuidado, a família já tenha perdido, esse poder de estar com suas crianças. Então, diante disso, a organização, ela trabalha nessa perspectiva, trabalhar junto com grupos de irmãos de longa permanência. A gente tem um caso de um grupo de 4 irmãos, onde a mais velha, tem 16 anos, e ela buscou a gente, para dizer, olha, eu quero ser adotada, sem meus irmãos, E aí, inicialmente pode parecer, nossa, egoísta, Mas aí depois ela se justifica, ela diz, olha, se eu tiver a possibilidade, de ser adotada, eu sendo a mais velha, eu posso futuramente ajudar os meus irmãos, Eu posso assumir a guarda dos meus irmãos, E também ela diz o seguinte, olha, se a mais nova, que tem 3, 4 anos, for adotada, a gente concorda, tia, porque ela vai ter mais possibilidade, Então isso é amor, Isso é solidariedade. Eu sou mãe social há 7 anos e meu trabalho aqui é ser cuidadora mesmo, cuidar das crianças, cuidar da área de higiene, de alimentação, educação, saúde. Eu tenho 3 famílias. Uma família de 3 irmãos, uma família de 2 e uma família que tinha de 2, mas que foi adotada uma, E uma ficou aqui. A que foi adotada tem 13 anos e a que ficou tem 14 anos. Desde que eu entrei nas aldeias, eu recebi Luana, Foi uma das primeiras crianças, Luana e Lúcia. Luana era uma menina muito carinhosa, muito atenciosa, muito obediente. Era aquela menina que cativava todo mundo. Onde ela chegava, ela cativava. Ela tinha uma ligação muito forte comigo e eu com ela, Sendo que ela também tinha um problema de asma muito grave e que de vez em quando ela ficava internada, ia para a UTI. A saúde dela era muito debilitada, Quando ela foi adotada, ela levou até o laudo médico. No caso de Lúcia e Luana, a gente recebeu o casal, A moça é do Paraná. Veio para cá, a gente tem casas de hóspede, Ela ficou aqui, acho que uma semana, convivendo com Luana. A gente recebeu a autorização para que ela levasse a menina, para outro estado. O casal tinha deixado ela, o conselho tutelar tinha pego e deixado em um abrigo, lá em Maringá.
porque disse que ela assim, causou muitos problemas, né? E o que a gente, na verdade, vê de todo esse processo é que o casal ele não teve maturidade, né, para assumir a criança. Ela se afasta da irmã, né, que tinha vínculos, né, afetivos, assim, fortíssimos. E só quem sabe a dor é quem perde. Quem perde sua família, quem perde seu irmão. Né? Saber que ele existe e que você pode não mais vê-lo. Com relação ao aspecto psicológico, né, certamente isso vai causar danos, né, irreparáveis. E que a gente vai ver em um futuro bem próximo na vida, nas relações afetivas, nas relações com o trabalho, na relação com a sociedade em si. A gente teve, há uns anos atrás, um grupo de irmãos, que foi feita uma adoção internacional, e eram 4 irmãos, né? 3 crianças nesse estágio, né? Foi bem sucedido e uma não teve, né, o que se esperava, o desejo da família. Aí houve essa entrega. E o pior de tudo é que essa criança ela chegou, foi devolvida ao programa, e era algo assim de muita dor, né? Chorava continuamente e sabíamos que se já havia dificuldade com essa criança, as dificuldades seriam maiores, porque a única coisa que restava para ela levaram, que foi justamente os seus irmãos. Inclusive foi bastante traumático, porque não foi feita uma conversa com ela, né? Disseram que ela ia vir aqui para rever os amigos e tal. Ela continuou com dificuldades seríssimas, desenvolveu uma agressividade tremenda e agredia outras crianças. E isso chegou a um ponto dessa agressividade ser tão tamanha que foi necessário justamente ela ir para um outro espaço que pudesse atendê-la dentro das suas necessidades. Não foi por falta de alerta da nossa equipe. A equipe técnica, de psicólogos e ciências sociais, alertamos sobre isso, mas infelizmente nosso posicionamento não foi justamente ouvido e deu no que deu. Deseja, né, a gente fortalece, inclusive a própria vara faz todo um estudo, existem encontros sistemáticos com essa família, para saber se essa família ela tem estrutura, ela tem condições de acolher, né, e de ter na sua família mais uma criança. O GEAD é uma organização civil sem fins lucrativos que foi fundada em 1997 por pais adotivos que se conheceram na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? São pais adotivos que se reúnem todo mês, né, em torno da causa da adoção. Aqui nós compartilhamos experiências, damos orientações. O GEAD funciona também como um espaço de acolhimento para aquelas pessoas que são pretendentes à adoção. As reuniões do GEAD, elas contribuem muito. O conviver, o conversar, o trocar experiência é muito importante. No nosso caso, foi uma adoção de crianças mais velhas e, inclusive, nessa história tinha o fato de uma devolução. Então, eles conviveram com uma família durante 2 anos e, nesse período, após os 2 anos, eles foram devolvidos ao abrigo. E aí, imagina 2 crianças, né, com 7 anos, que, de novo, vai passar pelo mesmo processo de ir para uma família, de se adaptar e de confiar
que dessa vez vai dar certo. Despertou em minha vontade de adotar irmãos foi, na verdade, quando eu fui no abrigo, onde eu conheci o meu primeiro filho, né? E conheci esses 2 irmãos. Primeiro gostei das crianças, né? Gostei do jeito das crianças, gostei do que eu vi no olhar dessas crianças. E logo depois, quando soube também da história deles, e eles já estão no segundo abrigo por 2 anos, né? E pela idade deles, por um ter 10 hoje e o outro ter 11 anos, dificulta mais ainda a questão dessa adoção deles. E eu vejo que eles precisam de um pai, de uma mãe, de uma família. Eu vejo que eles têm muito amor para dar e para receber. Eu fui conhecer Vinícius, o irmão dele tinha falecido há poucos meses. Se o irmão dele não tivesse falecido durante o processo, com certeza eu teria pego os 2 e estariam aqui comigo. No caso dos meus filhos, eles têm também um irmão biológico que foi adotado por uma outra família, antes deles nascerem. E eu tive contato já com essa família e nos aniversários eles se encontram. Eu não acho que o irmão biológico deles, que está com a outra família, ele é menos feliz por não estar com eles. Eu considero ele muito feliz com a família de origem dele. E os meus filhos são muito felizes comigo e eles se encontram nos momentos que podem se encontrar. No meu caso, se eu gostei de ser mãe de gêmeos, eu adorei. Meus filhos, eles são muito unidos, eles se amam, eles se adoram entre si. Eu não consigo imaginar Luiz Felipe e Otávio Neto sem estarem juntos. Ele dá muito trabalho ser mãe de gêmeos, dá. É mais fácil você, até durante a adoção, adotar uma criança de cada vez. Mas o laço que os une é tão bonito que isso vale a pena. O fato deles serem irmãos no processo de adaptação, eu acho que ajudou sim. Por quê? Porque como eles viveram praticamente até os 7 anos, muito os 2 sozinhos, porque eles viveram muito em abrigo, e mesmo os 2 anos com a família, eles eram muito unidos. Então, no momento de ameaça, né, de medo, eles ainda tinham um ao outro. Eu acho que a identidade que eles têm, nesse tempo que eles têm de vida, é um do outro. Eu acho complicado você separar 2 irmãos. Você sabe que é a sua família mesmo, por mais que você esteja entrando em outra família, você sabe que vai receber carinho, que vai ser sua família pro resto da vida. A adoção de 2 irmãos, de um modo geral, acontece na adoção de crianças maiores. E normalmente os brasileiros não gostam de adotar crianças maiores. Gostam de adotar recém-nascida. Recém-nascida é muito difícil, a não ser que nós tenha nascido gêmeos. Eu fico um pouco preocupada, assim, que agora, como não só tem irmãos, vou adotar irmãos, né? E, digamos, aquele casal que está adotando não está preparado. Muitas vezes a família quer um bebê, então aquele bebê tem um irmão de 4 anos. Não, tá certo, eu adoto o irmão de 4 anos. Aí aquele de 4 anos ele vem como que um pacote. Na verdade ela queria o bebê e o outro vem junto. E aquele que vem junto, ele não é realmente adotado. Ele fica meio que excluído. E a criança percebe. Então isso tem que ser muito bem trabalhado com as famílias. Você tem tanto amor dentro de si que você tem que doar. Não dá para ficar guardando isso, sabe? O amor maternal grita dentro de você. E daí foi quando eu me abri realmente para adoção. Eu fiz, não, eu quero uma criança independente de como ela venha e se ela tem grupo, se ela tem irmãozinhos ou não. Mas é porque você vai de coração aberto. E você olha para aquela criança com tanta inocência, ela vem para você com tanta confiança que você esquece de tudo. Nós somos uma instituição não governamental, né? E atendemos até 20 crianças, mas atualmente estamos com quase 30 crianças, de 0 a 3 anos. Elas vêm aqui e moram até o processo judicial ser concluído. Elas ficam aqui no Lar do Nenê, como se fosse a casa delas. Elas dormem, passam o dia, moram até o processo judicial que seja concluído, ou elas vão ser adotadas ou elas retornam à família. A criança maior tem mais dificuldade na adoção, né? Porque a faixa etária da adoção é do 0 aos 3 anos. Depois vai ficando cada vez mais difícil a criança ser adotada. Então o irmão menor puxa o irmão maior, né?
Essa nova lei da adoção, cada vez eu acho que está ficando mais adequada à nossa realidade. Porque as crianças, elas já têm um emocional muito mexido, muito estável. E se separam irmãos, é pior ainda, né, para o crescimento deles. Aqui no Juizado, nós criamos um programa chamado Programa Famílias Solidárias. Este é um programa que está em funcionamento já há mais de 2 anos. Nós já temos diversas famílias do Cadastro Nacional de Adoção que são chamadas, convocadas pelo juiz para adotar grupos de irmãos. A família não quer adotar 2 ou 3, mas 2 famílias que querem adotar cada uma criança, podem, num grupo de irmãos, cada um ficar com uma criança. Enfim, haverá a separação do grupo de irmãos. Mas esse programa vai trabalhar exatamente a manutenção desses vínculos. Cada caso é um caso. Tem que ser visto de acordo com as peculiaridades. Tá? A norma, ele dá uma postura geral, porque ele não pode especificar. Vai caber ao aplicador da lei, no caso é o juiz. Tá? A adoção é de competência exclusiva das varas especializadas, varas da infância e juventude, quando há, tá certo? Então, o juiz avaliar e respaldado no parecer da equipe multidisciplinar, decidir. Após a adoção, não existe nenhum acompanhamento do Poder Judiciário, em nenhuma adoção. Todas as adoções, elas são acompanhadas até o momento da sentença. A Justiça declara essa família como capaz de exercer a guarda, o sustento e a educação. Não há porquê, depois de dizer que ela é capaz, ficar fiscalizando, ficar controlando essa família como se a tutela concedida fosse uma tutela provisória. Ela não é provisória, ela é definitiva, a adoção é irrevogável e não cabe mais uma intervenção do poder público. O ideal é que realmente não se separasse, porque o vínculo é muito importante. Muito importante esse vínculo, eles permanecerem. E quando, claro, agora, em algum momento, quando entre adotar separado e não adotar, ficar no abrigo, aí realmente é preciso ver cada caso. Então é a questão mesmo do benefício que essa adoção vai trazer. Se for separado, mora na mesma cidade, vamos tentar fazer com que essas famílias possam estar convivendo. A questão da nova lei de preservar os laços fraternais eu acho muito importante. Visto que eu tenho minha irmã e eu não gostaria de ter sido separado dela. Eu acho muito importante você adotar irmãos, não deixar num abrigo realmente. Seria o ideal, se a gente falar do ideal, seria isso. Porém, o maior receio é que essas crianças estão crescendo dentro do abrigo, justamente porque são grupos de irmãos. E existe hoje em dia uma outra coisa, cada criança, ela tem agregada a ela um valor financeiro. Eu acho que a partir do momento que você quer adotar, você quer dar o quê? Educação, você quer dar saúde, você quer dar bons livros, você quer, além do carinho e do afeto, você tem todo um outro valor agregado. E às vezes você encontra uma família que quer adotar, mas ela não tem condições de adotar 3, 4 irmãos. Talvez ela conseguisse ficar com 1 ou 2. Diga papai. Papai. Diga mamãe. Mamãe. Dê um beijo, mamãe. Um beijo, papai. Certo.